Lili, toda vestida aqui, gente, num vestido glamouroso aqui, preto, cheio de joias. Não, essa mulher é um Cheio de glamour joias. Não, danado. peraí, ouvinte querido e amado. Cheio de É pedras porque a preciosas. estampa é de pedras preciosas, tá? Eu não estou cheia de joias, não. É uma estampa de pedras preciosas, para você se sentir assim, né? Empoderada. Maravilhosa. Bom Estou dia. com a minha Boa tarde, caixa né? aqui, linda, maravilhosa também, minha caixa branca, e que a Lili sempre traz pra gente não, pra mim. Uma caixa que tem um objeto, vou sacudir aqui, ó. Ixi, Maria, o que é isso aqui? Tem um objeto aqui dentro, que é uma deixa pro tema do dia, que eu vou adivinhar qual é, que eu espero adivinhar, né? Tem hora que eu adivinho, tem hora que eu não adivinho. Jesus, vamos lá, Jesus mesmo, que é um Jesus texto. mesmo. Jesus Eu tô mesmo. com um texto. A gente fala de quê? De catedral? Não. Não. Um texto. Aí pode ser uma coisa bem específica de alguma coisa de igreja. Não é da igrejinha, a gente falou da igrejinha do Volpe já. Sim. Vamos ver também outro texto. Ermida? Não. Não. Mais uma, peraí. Tá esquentando. Tá esquentando. Ermida. Dom Bosco? Não. Gente, que outros lugares Você religiosos tá tem segurando por uma ali? cruz. A cruz ali da Praça do Cruzeiro? Yes. Ahá! Teve ajuda hoje, teve dica. Teve dica. Ouvinte querido e amado, Márcia Zarur, que é a colunista aqui da Nova Brasil, ela falou na coluna dela Nossa Cidade, toda segunda-feira, que vai ao ar, né? Sobre astronomia na Praça do Cruzeiro. Ai, fofuras. Um evento maravilhoso, gratuito, para você aprender sobre estrelas e tal. Então, eu estou aqui pegando uma carona, estou reforçando o convite de Márcia Zarur para você ir lá e vou te dar uma pitadinha de história daquele lugar para que você tenha mais gosto ainda de ir até a Praça do Cruzeiro, visitar esse ponto mais alto do Distrito Federal, tem 1.172 metros de altitude, onde o Sol se escolheu, né, para se exibir, a Lua idem, onde o céu de Brasília é bordado. Muito bem, a história começa em 1955, quando a então Comissão de Localização da Capital Federal, este era o nome, visita a região para escolher onde seria construída a nova capital. Não confunda, ouvinte querido e amado, isso com a Missão Cruz. Aham. A Missão Cruz, ela delimitou, né, o terreno onde seria a nova capital, tem aquele marco em Planaltina, e aí ficou estabelecido que a região seria neste local graças à Missão Cruz. Então, o que aconteceu? Foi criada uma comissão de localização da capital federal. Aqui existiam várias fazendas de fazendeiros goianos, e eram latifúndios imensos, enormes. A União, às vezes, sabia quem eram os donos, às vezes não sabia. E o governo de Goiás desapropriou várias chácaras, vários sítios. Um desses sítios, que é chamado oficialmente de Sítio Castanho, é onde está localizada a Cruz do Cruzeiro. Então, entre as 5 opções que eles viram ali de chácaras, sítios, etc., optaram oficialmente pelo Sítio Castanho para você começar ali a visualizar onde seria construída a capital. Um local alto, etc. E coube ao vice-governador da época, o nome dele você conhece, Bernardo Sayão, a demarcar aquelas terras. O que Bernardo Sayão fez? Ele pegou uma cruz de madeira de pau-brasil, amarrou ali. Eu não sei, ouvinte querido e amado, se você já viu o Bernardo Sayão em alguma foto. Ele era um homem grande, forte. Era aquela pessoa que a gente chama de proativa, né? Então, ele foi lá, pá, fincou. E aquele local recebeu, então, oficialmente o nome de Cruzeiro, em função daquela cruz que foi fincada por ele. Vou pedir para o Vitor mostrar uma foto. Logo depois, essa cruz de pau-brasil, ela foi substituída por uma cruz muito maior, de aroeira, e uma base também com degrau de alvenaria, justamente para que as pessoas pudessem subir e ter uma visão melhor do lugar. Essa cruz está hoje na Catedral de Brasília, se você quiser vê-la, está lá. E ela foi substituída por uma réplica. Então, a cruz que está lá na Praça do Cruzeiro é uma réplica que foi colocada lá em 1975, mas essa original de aroeira está lá na Catedral de Brasília exposta. Essa cruz não está lá de enfeite, não. Achei bonitinho o lugar, coloquei a cruz, etc.
era um marco, e a partir desse marco eles iam situar o projeto da nova capital. Peço para o Vitor colocar uma outra foto, que tem uma pequena bandeira, você está vendo aí, ouvinte querido e amado, depois você olhe pelo YouTube. Essa bandeirinha ela foi colocada à direita desta cruz de aroeira. Para quê? Ela foi instalada, eles chamam de marco geodésico, aquele que os topógrafos usam para medir latitude, longitude e altitude, com as coordenadas geográficas. Isso foi conhecido aqui em Brasília como vértice número 8. Aí, o que que acontece? A partir daí, eles começaram a pensar na capital. Ah, vai ser assim, vai ser assado. Olhando pelo ponto mais alto, eles puderam ter uma noção daquele projeto. Em 56, mais uma foto, que a gente vai mostrar depois, ouvinte, você veja pelo YouTube, Juscelino visita o local pela primeira vez. Ele descreve a primeira impressão já dentro do avião. Juscelino ele vinha muito de avião até Brasília, né? Ele pegava o avião lá no Rio de Janeiro, sobrevoava e depois descia. Aí ele diz o seguinte, veja o que disse JK. Lá estava o cruzeiro de braços abertos, como que saudando os intrusos que chegavam pelo céu. A vista era maravilhosa. Então, já naquela época, era uma vista estonteante e maravilhosa. Aquele local, então, passa a abrigar as primeiras decisões sobre a construção da capital. A gente vai mostrar agora uma outra foto do Lúcio Costa visitando o local. Ouvinte querido e amado, essa foto é maravilhosa. Eu vou descrevê-la para você. Está Lúcio Costa com o projeto original de Brasília e o Juscelino Kubitschek, eles estão segurando um mapa, né? E embaixo deles tem uma placa, Avenida Monumental, que seria o eixo monumental. Então, nesse momento, o Lúcio Costa ele conheceu a clareira, onde seria o eixo monumental. Você sabe que o eixo monumental passa bem ali ao lado da Praça do Cruzeiro. Então, foi ali que ele viu a concretização daquele projeto que ele tinha desenhado. O Lúcio Costa, ele comentou apavorado. Fiquei apavorado, disse Lúcio Costa. Meu Deus, que loucura, onde fui me meter? Então, isso, eu fiz questão de enfatizar essa frase para você, ouvinte querido e amado, ver o que é a construção de Brasília. Essa loucura de suor, de sonho, de determinação. Uma cidade foi construída em 3 anos e meio, mais ou menos, 3 anos e alguns meses. Você veja, hoje as prefeituras não levam nem isso para construir uma ponte. Não é? Então, você veja a determinação do operário até o mais tarimbado do engenheiro, o que foi o sacrifício e o suor da construção dessa capital. Por isso que você tem que ter muito orgulho de falar dela onde quer que você more. Pois bem, em 3 de maio de 57, o Cruzeiro vai receber um público muito maior, 1.500 pessoas. Isso é um recorde, ainda mais nesse ano para Brasília. Vou pedir para o Vitor mostrar essa foto. Ali foi celebrada a primeira missa de Brasília. Colocaram lá um toldo, eles escolheram a data de 3 de maio para se referir à data de 3 de maio de 1500, quando houve a tal missa, aquela famosa missa da descoberta e tal, você tem até um quadro sobre isso. E foi feito ali também o primeiro batizado, o nome dele, Brasílio, claro, Franklin, né? Claro que o padrinho é CJK e a madrinha Dona Sara. Então, aquela criança que nasceu nessas condições, etc. E teve até visita oficial em 57. Naquele local também esteve o presidente português, Francisco Higino Craveiro Lopes. Então, as pessoas, era um local que as pessoas adoravam ir, adoravam visitar, a despeito de ser também um local de trabalho para você, né, localizar a futura capital. Bom, tudo certo, Brasília inaugurada, vida que segue. Houve a preocupação de preservar esse monumento. Então, em 74, a praça recebeu um batom, uma maquiagem de primeira das mãos de Oscar Niemeyer. E ficou com a aparência que é hoje. Aquele círculo, você tem aqueles bancos, debaixo dos bancos, não sei se você percebe, você pode colocar velas, acender velas. Então, aquele projeto de Niemeyer, ele foi feito ali justamente para atender não só aquele monumento, ele fez isso um pouco antes, né, da construção do Memorial JK, mas também para enaltecer aquele local. A história se estendeu
E entre 58 e 59, aí vem uma coisa curiosíssima que eu vou contar para você, Bárbara. Pequenos blocos de casas geminadas foram construídas para funcionários públicos que vinham do Rio de Janeiro, próximos ali àquela região. Eu vou pedir para o Vitor colocar fotos de casas, por favor, para mostrar para vocês. As casas eram essas, casas Nossa. geminadas. O projeto é de Lúcio Costa. O local onde foram construídas essas casas se chamava na época Setor de Residências Econômicas Sul, SRES. Agora você Olha. imagina, ouvinte querido e amado, eram funcionários públicos que saíam do Do Rio de Rio Janeiro. de Janeiro. Você sai de terras cariocas, Vai morar no vem para cá SRS, mesmo, eu vou ZZ. mesmo para Brasília, eu vou mesmo. E aí, o que que encontram? Essas casas, tudo no barro, tudo na terra vermelha. No início, luz era a luz de velas. Presta atenção, ouvinte querido e amado. Claro que na região você tinha mato, então você tinha cobra e você tinha gavião. O carioca, que até hoje vem aqui e não entende nada de sigla, imagine naquela época, onde você mora? Ah, eu moro no SRES. Ah, né? Imagina. Então, carioca apelidou o bairro de Gavião. Por quê? Muitos gaviões. E aí, batizaram, estou no bairro Gavião, bairro Gavião, bairro Gavião. Só que aí, o que que acontecia naquela época? Existia a TCB, que era uma companhia de ônibus que foi colocada para atender os funcionários públicos. E compras, ouvinte querido e amado, você só fazia onde? No Núcleo Bandeirante. Imagine que hoje já não é perto. Não dá para você ir a pé fazer umas comprinhas no Núcleo Bandeirante. Imagina naquela época, você tinha que esperar aquele ônibus passar para fazer as compras mensais e voltar para aquele lugar. Muito bem. O que que aconteceu? O ônibus parava onde? No Cruzeiro. Então, vem aquela história. Ah, onde é que eu tô? Onde é que você mora? Ah, eu moro ali no Cruzeiro. Ah, no Cruzeiro? É. Parou de chamar Gavião e o bairro passa a se chamar Cruzeiro. Cruzeiro, Este Cruzeiro que a olha. gente conhece. Cruzeiro velho, porque depois veio o Cruzeiro novo. Diz a história de Brasília que o Correio Brasiliense, o jornal Correio Brasiliense, chegou a fazer, a pedido do Adirson de Vasconcelos, que é o historiador, chegou a pedir para que o nome mudasse para Cruzeiro, porque ficou uma coisa tão, né, em vez de Gavião, Cruzeiro, uma coisa tão comum. Moro lá no Cruzeiro, perto da cruz, perto do Cruzeiro. Que aí, oficialmente, o governo do Distrito Federal passou a chamar, então, o bairro de Cruzeiro, a pedido desta campanha, porque pegou o nome. O Cruzeiro Novo viria logo depois, em 1967, mas, ouvinte querido e amado, conta a história que não foi por causa da Cruz do Cruzeiro, foi por causa do Cruzeiro Novo, porque também naquele ano, estou mostrando agora, a nota do Cruzeiro Novo, calhou do bairro ser inaugurado justamente na época do Cruzeiro Novo. Você que nunca ouviu falar em outras moedas, ouvinte querido e amado, na época da inflação, era moeda atrás de moeda. Então, o Cruzeiro Novo foi uma moeda que foi justamente colocada naquela época. Então, você que nunca viu, não conhece, anota, aí está, para você dar uma olhada. E aí calhou aquela história, ficou Cruzeiro Velho, Cruzeiro Novo, não só por causa da moeda, como também um bairro que estava do lado do Cruzeiro. Então, são essas várias histórias que se conta, né? É aquela história, né, Bárbara? Só se preserva aquilo que se ama, só se ama aquilo que se conhece. Frase de Aloysio Magalhães, não é minha, é dele. Então, para você que for conhecer o local, saiba que essa é a história. Logo depois que fizeram, aliás, o eixo monumental, eles foram atrás do famoso Marco Zero, que é na rodoviária, desceram ali, e aí fizeram o Marco Zero. Mas foi graças a esse ponto, né, que eles chamam de vértice 8. Foi graças a esse vértice 8 que tudo realmente começou com esse sonho louco e maluco que somos nós, Brasília. Então, neste momento, diante disso, eu peço a música Brasília, de Guilherme Arantes, porque tem um verso que diz o seguinte: loucos profetas previram a tua existência milênios atrás.
E nos seus mapas marcaram o centro do mundo, e nele tu estás. Então é isso. Vamos ouvir a música de Guilherme Arantes, Brasília, que justamente nos conta sobre esta saga Bárbara Lins. Valeu, Lili!